Primeira palavra. Olá, eu quero convidar você para refletir comigo a palavra de Deus no livro dos Salmos, capítulo 23, versículo 2. A palavra de Deus diz: Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Sabe, Deus é sempre sensível às nossas necessidades. Ele nunca nos deixa a sós. Segundo o Salmo 23, versículo 2, Ele nos faz descansar e nos leva a águas tranquilas. Há nessas palavras uma persuasão gentil e amorosa. Paciente e persistentemente, o pastor estimula as ovelhas e as leva para um lugar onde elas possam matar sua fome e sua sede. Um local refrescante e sossegado, onde há sombra e alimento. Um oásis de descanso, a possibilidade de satisfação dos desejos e das necessidades mais imediatas. Certa vez, Agostinho afirmou: O que me fará descansar em ti para que eu esqueça a minha ansiedade? Colocar-me em teus braços é a melhor coisa da vida. Sabe, Deus toma a iniciativa ao nos chamar e nos guiar para um lugar de descanso. Não somos nós que o buscamos. Ele é quem nos busca. Eu gosto de pensar que, de alguma maneira inexplicável, Deus tem saudades de mim, que Ele não suporta separar-se de mim, que eu estou sempre em seus pensamentos e que, sem cessar e pacientemente, Ele me chama, não somente porque preciso dele, mas pelo seu desejo de estar sempre ao meu lado. Lá no profundo da nossa alma há um lugar para o Senhor. Fomos criados por Ele, e sem o seu amor e a sua companhia, a dor e o vazio são quase insuportáveis. Davi declarou a Deus: Tu disseste, venha me adorar. Eu respondo: irei te adorar, ó Senhor Deus. Salmo 27, 8. Sabe, o Senhor nos convida a buscá-lo. No Salmo 42, versos 1 e 2, Davi retribuiu o anseio do Senhor pela sua companhia com estas palavras: Assim como o corso deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, ó Deus vivo. Quando poderei ir adorar na tua presença? Lembre-se, nós podemos conhecer mais profundamente o Senhor à medida que abrimos o nosso coração para esta bênção. Segunda palavra. Quero convidar você para refletir comigo a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 25. Mateus 7, 25, a palavra de Deus diz: Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Sabe, Jesus afirmou que quem ouve os seus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio, que construiu a sua casa na rocha, como lemos no versículo anterior, o 24. Sabe, apesar dos temporais, essa casa permanece firme. Assim é a nossa vida em todas as áreas, inclusive a conjugal. Quando o casamento é firmado em Cristo e na sua palavra, ele permanecerá. Não importa as dificuldades que vierem, ele não será destruído. A realidade da vida contemporânea revela famílias divididas e incompletas, mas a verdade é que quanto mais as pessoas se afastam de Deus, mais difícil é manter a família e principalmente o casamento. Se você quer ter uma família unida e feliz, então firme o seu casamento na rocha. Essa rocha é Jesus Cristo. Fixe o seu olhar nele e em todas as suas decisões, nos seus conflitos, nas alegrias e nas angústias. Fixe os olhos em Jesus. Procure a orientação da palavra de Deus sempre. Ore e compartilhe sua fé com a sua família. Ame e perdoe como Cristo amou e perdoou na cruz. Permita que Jesus seja o alicerce inabalável sobre o qual você construirá o seu casamento e manterá a sua família. Pense sobre isso. Terceira palavra. Atos 4:32, a palavra de Deus diz: Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Sabe, a igreja primitiva cristã era muito ativa e muito dinâmica. Uma de suas maiores virtudes era o intenso amor que eles demonstravam ter uns para com os outros. O texto bíblico diz que todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Eles agiam de forma espontânea. Não havia nenhuma imposição do Estado, ninguém era obrigado a doar nada. Os cristãos daquela época simplesmente se ajudavam mutuamente
por amor. Trazendo para os dias de hoje, eu quero desafiar você que deseja ser zeloso em relação aos bens que Deus lhe confiou. Permita que o Espírito Santo desenvolva aí no seu coração sensibilidade às necessidades e carências das pessoas que estão à sua volta, especialmente dos irmãos em Cristo. Deus honra e abençoa quem glorifica o seu nome, sendo bom dispenseiro dos bens que lhe são confiados. Ele não nos promete riqueza, mas garante sim suprir todas as nossas necessidades. E há uma grande possibilidade de Ele fazer isso através dos nossos irmãos na fé. Esteja atento e sensível à voz do Espírito Santo. Pense sobre isso. Quarta palavra. Salmo 55:12, a palavra de Deus diz: Não era um inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Sabe, não é novidade ou motivo de admiração para nenhum de nós que inimigos zombem e desprezem os seus desafetos. Mas ser desprezado por um amigo, isso sim é algo doloroso. Sabe, o amigo é alguém de quem esperamos apoio em todos os momentos. Alguém que perdoe os nossos erros e seja paciente, compreensivo e fiel. Trair a amizade é uma atitude que fere e marca o coração. Cuide das suas amizades, seja um bom amigo, seja fiel. Não fuja e nem zombe de algum amigo nas horas difíceis. Pelo contrário, dê sempre apoio e esteja presente. Sabe, as amizades são muito importantes em todos os momentos da nossa vida. Agora, se você for vítima de uma traição, se um amigo ou uma amiga lhe trair, siga o conselho que está no Salmo 55, verso 22, que diz: Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Lembre-se, Deus é o nosso amigo mais fiel. E que Deus possa ser um modelo para mim e para você de como devemos ser amigos e como devemos ser fiel nas nossas amizades. Pense nisso. Quinta palavra. Atos 11:23, a palavra de Deus diz: Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Sabe, o desânimo é uma das estratégias utilizadas por Satanás para atrapalhar a nossa vida. Quantas vezes você já passou por momentos difíceis que parecem sem solução? Alguma vez você já pensou em desistir de tudo? Pois é, muitas vezes o que eu e você necessitamos realmente é de um sorriso, um abraço e palavras de encorajamento, de apoio. O Novo Testamento fala sobre um encorajador, Barnabé. Em Atos 4, versículos 36 e 37, nós lemos que Barnabé significa aquele que dá ânimo. Em Atos 11:24 está escrito que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e que animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração, conforme lemos. Sabe, Barnabé foi também um doador. A Bíblia nos diz que ele ofertou um terreno para ajudar os irmãos na fé. Ele esteve ao lado do apóstolo Paulo, como está registrado em Atos 9:27, Atos 13, de 1 a 3. O apoiou em horas difíceis e nunca procurou a fama. Dizem por aí que os cristãos nunca podem desanimar, mas isso não é verdade. Todos nós passamos por períodos de desânimo e precisamos de encorajadores. Por isso, pessoas como Barnabé são muito importantes. O trabalho de um encorajador é mais ou menos como o de um pai ou de uma mãe que ensina o filho a andar de bicicleta. Eles precisam segurar a bicicleta enquanto o filho tenta manter o equilíbrio. Se a criança cai, o pai ou a mãe precisa ampará-lo, consolá-lo e animá-lo a tentar novamente. Quando finalmente consegue andar sozinho, os pais comemoram com ele. O encorajador é aquele que permanece ao nosso lado quando precisamos de apoio, nos ampara nas horas de tristeza, nos mantém de pé quando necessário e comemora conosco quando estamos felizes. Encorajar é uma tarefa importante entre os cristãos. Foi o que Deus fez conosco através de Jesus Cristo. Jesus se tornou um ser humano como nós para nos salvar. O encorajamento é o método mais eficaz no ataque ao desânimo. Ele deve permear todos os relacionamentos no corpo de Cristo. Transmitir ânimo é transmitir a graça de Deus. Pense nisso. Seja um encorajador. Sexta palavra. A palavra diz:
Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. Sabe, para algumas pessoas, às vezes é mais fácil perdoar os outros do que a si mesmas. O sentimento de culpa é tão implacável que não lhes dá qualquer chance de descanso. E isso ocorre geralmente quando a consequência do pecado cometido é insolúvel. A prática do aborto, a responsabilidade involuntária pela morte de alguém são exemplos de circunstâncias que não podem ser resolvidas. Pessoas que passaram por experiências como essa e outras situações semelhantes podem chegar ao desespero justamente porque não há retorno. A mulher pega em adultério na história em que Jesus contou também não podia voltar atrás. O adultério já havia sido consumado. Agora, tente imaginar a vergonha que aquela mulher sentiu ao ver o seu pecado sendo exposto diante de uma pequena multidão. Além de se sentir culpada e arrasada, ela ainda tinha que aguentar as acusações das outras pessoas. Mas diante dela estava Jesus Cristo. E Jesus foi tão misericordioso que, ao invés de condená-la, livrou-a de toda a acusação. Cristo provou àquelas pessoas que todas elas eram pecadoras, exatamente como aquela mulher. E Jesus não a condenou, mas a libertou da culpa. O sacrifício de Cristo na cruz pagou integral e definitivamente a dívida que tínhamos com Deus, referente a todos os nossos pecados. Para o Senhor não há distinção de pecado. Entenda, não há um pecado maior ou menor, ou pior, ou melhor que o outro. Ele estende o seu perdão a todas as pessoas que se arrependem e pedem perdão, seja qual for o seu pecado. Sabe, dessa forma, ele nos oferece alívio para a culpa. Eu quero falar com você. Se você tem algo que está remoendo o seu sentimento de culpa, por causa de algum pecado que você cometeu, confesse-o a Deus e confie no seu perdão. Renove as suas esperanças no Senhor e olhe para o futuro com fé. Jesus disse àquela mulher: vá e não peque mais. Faça como Deus. Esqueça o que passou. Em Hebreus 8:12, nós temos uma palavra de Deus que diz: pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. E quando o sentimento de culpa quiser lhe atormentar, lhe entristecer, lembre-se do amor de Jesus. Cubra o seu passado com o seu perdão. E lembre-se, em Cristo nós podemos ter uma vida nova. Pense nisso. Sétima palavra. Salmo 103:12, a palavra de Deus diz: quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Ah, como eu gostaria de apagar certas lembranças da minha mente. Aliás, quase todas as pessoas já tiveram esse pensamento alguma vez na vida. São coisas que fizemos, coisas que dissemos, ou até que deixamos de fazer e dizer, que nos fazem sentir culpa. Por exemplo, aquele abraço que nunca foi dado, um eu te amo que jamais foi dito, o perdão que não foi pedido, falsidade, mentiras, traições. São os nossos pecados que não querem nos deixar em paz. Mas Deus é tão misericordioso que afasta o nosso pecado de nós. Ele, que é santo, poderia nos condenar e culpar, mas a Bíblia diz que, quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Pense nisso, que alívio! Deus retira esse peso dos nossos ombros. Ele nos perdoa e nos ama. Por causa do perdão de Cristo, nós seguimos adiante aliviados. A única reação que podemos ter diante da imensa misericórdia de Deus é também esquecermos nosso pecado depois de confessá-lo ao Senhor e receber o seu perdão. E depois prosseguir gratos, nos alegrando na sua maravilhosa graça. Pense nisso. Oitava palavra. João 10:10, a palavra de Deus diz: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Sabe, não há uma pessoa que não sonhe em ter uma vida bem-sucedida, não é? Ninguém quer ser infeliz. Quando o ser humano começa a compreender o que significa viver, ele imediatamente aspira a ser realizado e feliz. Entretanto, a verdade é que, sem a companhia de Deus ao nosso lado, a felicidade e a realização que tanto almejamos perdem o seu significado. Quando nós dispomos a caminhar em comunhão com o Senhor, podemos ter certeza de que Ele quer nos ver felizes.
Além disso, contamos com a sua força, com seu amor e o seu poder para vencermos os ataques do inimigo, que procura o tempo todo destruir a nossa vida e o nosso espírito. Acima de tudo, Deus nos promete a vida eterna, que ninguém pode tirar de nós. Ele nos ama tanto que entregou seu único filho para morrer na cruz e pagar o preço dos pecados que eu e você cometemos. Quem crê em Jesus Cristo não precisa temer os inimigos e nem mesmo a morte, porque tem a garantia da vida eterna. Por que tentar viver confiando em nossa natureza humana, que é totalmente limitada, débil e falha, quando Deus nos oferece uma vida com propósito, com amor, com paz e segurança eterna ao seu lado? Pense sobre isso. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Somos tão gratos a Ti, Pai, porque a Tua palavra vem mesmo ao encontro das nossas necessidades, Pai. O Senhor conhece o nosso coração, conhece aquilo que temos sentido a cada dia e tem falado ao nosso coração de uma maneira tão sublime, de uma maneira tão especial, Pai, demonstrando a cada dia o Seu favor e a Sua graça sobre as nossas vidas. Ó Pai, que nós possamos entender verdadeiramente, Pai, o sentido da vida. Pai, que nós possamos entender que, independente das circunstâncias, Pai, nós temos a certeza da vida eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo, através do sacrifício que já foi pago na cruz do Calvário pela minha vida e pela vida de cada irmão que ouve esta palavra neste tempo. Pai, que esta certeza possa mesmo inundar o nosso coração de paz, de alegria e de força, Pai, para enfrentarmos as tribulações e os obstáculos, Pai, que nos são propostos a cada dia. Pai, nós te amamos. Muito obrigado pelo teu favor sobre as nossas vidas. Pai, o Senhor é o bom pastor. O Senhor é aquele que nos leva para descansar em pastos verdejantes e nos leva às águas tranquilas. Somos gratos ao Senhor, Pai, por esse cuidado, por esse amor. E, Pai, muito obrigado porque o Senhor sempre nos busca, sempre vai ao nosso encontro. O Senhor, Pai, nunca nos deixa sós. E a Tua palavra nos garante e nos assegura isso. Pai, somos infinitamente agradecidos ao Senhor. Obrigado, Pai, por tão grande amor. Deus, que nós possamos estar cada dia mais próximos do Senhor. Pai, que possamos abrir mesmo o nosso coração e nos aproximarmos mais e mais de Ti, Pai, fonte inesgotável de amor. Nós te amamos, Senhor, e nós desejamos mais da Tua gloriosa presença perto da gente. Pai, é verdade, a Tua palavra diz que aquele que ouve a Sua palavra segue os seus ensinamentos e vive de acordo com eles, Pai. É como um homem sábio que constrói uma casa na rocha. Pai, nós queremos e precisamos ter o nosso casamento e a nossa família estabelecida, construída no alicerce que é Jesus, o Seu Filho amado, nos ensinamentos e, acima de tudo, Pai, na lição que Ele nos deixou de amor e perdão. Pai, que possamos ser homens e mulheres amorosos. Pai, que possamos ser perdoadores, entendendo que fomos perdoados dos nossos pecados naquela cruz por Jesus. Pai, que o nosso modelo de vida seja o Senhor Jesus Cristo. Pai, mas que esta oração não fique apenas nas palavras, mas que seja mesmo um momento de ação na minha vida e na vida dos meus irmãos. Pai, que possamos ser bons amigos, que possamos ser fiéis, que possamos ser companheiros, que possamos estar junto daqueles que precisam da gente, Pai, principalmente nas horas difíceis. Deus, que não sejamos covardes, que não sejamos traidores e muito menos zombadores dos nossos amigos, antes que possamos, Pai, estar sempre junto deles, fortalecendo, amparando-os, Pai, de acordo com suas necessidades. Pai, que nós possamos ser um amigo bom e fiel, assim como o Senhor é conosco, que nós possamos, Pai, refletir esse mesmo amor e essa mesma fidelidade que recebemos do Senhor para o nosso semelhante, para os nossos amigos. Pai, é verdade que diante de muitas aflições, diante de lutas, de tribulações, muitas vezes pensamos em desistir, muitas vezes nos sentimos abatidos e desanimados. Pai, mas a Tua palavra vem mesmo como um consolo, como um conforto aos nossos corações neste tempo. Primeiro, porque entendemos que estar desanimado faz parte também da vida cristã. E por outro lado, Pai, é sabermos que existem encorajadores
E mais do que isso, que nós mesmos, Pai, devemos ser encorajadores dos nossos irmãos. Pai, brota no nosso coração esse sentimento de encorajador, que possamos ser homens e mulheres dispostos a encorajar os nossos irmãos para avançar no Teu reino. Pai, que a Tua graça seja algo real, palpável nas nossas vidas e que possamos transmitir àqueles que precisam. Deus, levante mais Barnabés neste tempo, Pai. Pai, nós somos tão gratos a Ti porque entendemos, Pai, que não devemos carregar a culpa. Devemos entender, Pai, que quando pedimos perdão ao Senhor, somos perdoados e o Senhor esquece das nossas iniquidades, dos nossos pecados. E por isso, Senhor, nós Te louvamos porque o Senhor é um Deus bom. Te louvamos porque nós estávamos afundados no pecado e pelo Teu amor, o Senhor nos alcançou, nos resgatou e hoje, Pai, vivemos e podemos estar na Tua presença e queremos declarar, Pai, que somos livres de toda a culpa, porque o sangue de Jesus nos liberta de toda a culpa. Pai, que o sentimento seja esse, que a certeza nesses corações, Pai, confirmem verdadeiramente que não há acusação para aqueles que estão contigo. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado, Pai, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Preciosa como um conforto, Pai, em ouvir, sabendo, Pai, que a Sua provisão e o Seu apoio nas nossas necessidades pode, na maioria das vezes, vir através de um irmão. Lembrar e saber, Pai, que o Senhor se instrumentaliza através de pessoas disponíveis para o Seu reino. Deus, e ao mesmo tempo uma palavra que nos exorta e nos chama a atenção para estarmos sensíveis à direção do Teu Espírito, Pai, para que possamos ser bons despenseiros daquilo que o Senhor tem nos confiado. Pai, que o nosso coração seja um coração generoso. Torna-nos, Pai, cada dia mais parecidos com o Seu Filho Jesus. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim, Ele afasta de nós os nossos pecados. Esta palavra, Pai, traz ao nosso coração paz, traz ao nosso coração e garante a certeza, Pai, do Teu perdão. E garante, Pai, que nós estamos livres da culpa, Pai, que tenta nos assolar dia e noite. Pai, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua palavra, que vem exatamente ao encontro do nosso coração neste tempo, nos trazer alívio. Esta é a Tua graça, Pai, inexplicável, maravilhosa graça do Senhor, amor que alcança o nosso coração a cada dia. Oramos gratos ao Senhor, Pai, oramos no nome do Seu Filho amado Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Graças a Deus.